Mas então vamos iniciando a aula, só para retomar, né, relembrar o que a gente conversou, estudou na última aula. A gente está estudando Roma. Roma é muito relevante, historicamente é muito importante entender os desdobramentos. Então a gente falou sobre o sonho de Nabucodonosor, né, a estátua de Daniel, como Roma é o último império que chega, é o último grande dominador da região de Israel, influência na arquitetura, na política, no alfabeto e nas línguas, enfim, europeias, que tem até o dia de hoje, né? O impacto que essa civilização, esse povo teve na nossa história é uma coisa, assim, impressionante. Se tem uma civilização que impactou o mundo moderno, foi a civilização romana, muito mais que qualquer outra, né? A gente falou que o período romano foi dividido em 5 grandes períodos. O que importa para nós, na realidade, é só os primeiros 3, o reino, a república e o império, porque depois do Império Romano, depois da divisão, enfim, a gente já acabou o Novo Testamento, a gente já está na Igreja Primitiva e entra na Idade Média, né? Então, os primeiros 3 períodos, que foi o reino de Roma, é a monarquia, onde os princípios fundamentais da cultura e da civilização romana são estabelecidos. A república, que é o que a gente vai estudar hoje, que é a transição, né, da cidade de Roma até ela dominar o Mediterrâneo, e o império, no auge, enfim, da sua estrutura, é quando Jesus vem, enfim, para a região da Galileia, é onde os apóstolos vão fazer, enfim, o seu trabalho, e é onde o desdobramento do Novo Testamento vai ter o seu início. Então, lembrando, a gente falou sobre as visões de versões da origem, né, da história romana. Tem a origem lendária associada à loba, que tem a festa da Lupercalia, as tradições romanas mais místicas, e a versão histórica, que é uma cidade relevante, fundada num rio importante, o rio Tibre, com presença do povo etrusco, um povo bem avançado pela época, e os gregos no sul da Península Itálica. Então, desenvolvendo uma civilização que era multicultural, era integrada com as principais civilizações do período. A gente está aí 700 antes de Cristo, na mesma época onde as cidades gregas, né, Atenas, Esparta, estavam nos seus primórdios. O início de Roma é próximo da primeira Olimpíada, né, na Grécia. Então, é bem antigo esse momento. Então, a cidade de Roma vai se desenvolver, vai se estruturar e vai iniciar o período da monarquia. Explicamos também que a monarquia não é tão fácil ter registro histórico devido às guerras e o saque de Roma no ano 390. Então, o que temos é uma mistura de tradições, de lendas, com registros históricos, para conseguir entender um pouco o contexto da onde vieram, né, os romanos. Uma leitura básica dos reis, a gente identificou princípios associados à tradição romana. Então, o rei Rômulo associado à violência, característica marcante desde o início até o final, uma característica forte da relação dos romanos com seus vizinhos, com seus oponentes, a estrutura da religião e da lei. Os romanos são famosos por serem a origem da lei, o direito romano até hoje impacta o mundo ocidental de forma muito relevante. A importância da honra associada a Túlio, né, no combate, a honra individual e a honra dentro do contexto do patriarcado, do pater familias, o contexto mais amplo do poder do indivíduo, do poder da família e menos do poder do indivíduo. Roma é marcada pela coletividade sendo mais relevante do que o indivíduo. Depois, no Quarto Reino, o crescimento, uma característica que não é comum de todos os povos, todas as civilizações. Roma, particularmente, tinha um senso semelhante ao Destino Manifesto americano do século XVII, uma ideia de crescimento, de desenvolvimento, de expansão da sua cultura e das suas tradições. O entretenimento entra pesado, com o primeiro rei etrusco, mostra, né, a transição que os etruscos vão acabar dominando e sujeitando os romanos a eles. E o entretenimento nasce, a política de pão e circo tem seu berço nesse momento histórico. Com o Sérvio Túlio, a gente tem o primeiro censo na história humana registrado no sentido, um censo um pouco mais expansivo, não era só contar pessoas, e sim contar riqueza, endereço do cidadão, era um pouco mais amplo. E o fim da monarquia está associado ao princípio da liberdade, onde os romanos concluem
que o monarca ele é instável, ele é um indivíduo, ele tem problemas e às vezes o monarca abusa, né, do seu poder, que é o caso de Tarquínio Soberbo. O abuso dele leva a uma revolta no povo romano e o desenvolvimento desencadeia, né, a fundação da República Romana, né? Só lembrando, a gente falou sobre o Senado é a principal instituição romana até o fim da República, e durante o primeiro período do Império, os primeiros 300 anos do Império, o Senado vai ser extremamente relevante, mas na República ele literalmente é o corpo que governa de forma mais ampla, né? Todos os magistrados, oficiais estão sujeitos ao Senado, então ele tem essa origem histórica de um corpo de anciões, né? Os líderes, os sábios, os mais velhos, os senex, né? Que são patriarcas de famílias e vão gerar os famosos patrícios, né? A elite romana. Então, a República Romana vai ser iniciada, né, nesse período de transição. Falamos, né, que optaram pelo modelo semelhante à diarquia espartana, né, 2 reis, 2 chefes de Estado, onde tinha um conflito entre um e outro e um equilíbrio de poderes. Não era um rei único, não era um monarca que decidia tudo, era um cargo eletivo, durava 1 ano, e esses cônsules, eles tinham capacidade de impedir o outro de abusar o seu poder, um certo, digamos, controle e os primórdios, digamos, da futura tripartição dos poderes que surge na Revolução Francesa. Então, é a base, né, da mentalidade mais estruturada que vai acabar impactando todos os governos do mundo, e é o contexto político onde o Novo Testamento, Jesus vai entrar nesse contexto. Então, a referência de o que é governo, o que é imposto, o que é um oficial do Estado, esse ambiente é que Jesus está trabalhando e, enfim, fazendo o seu ministério. Depois da estruturação da República, o primeiro período da República vai ser marcado pelo conflito das ordens, né, o conflito dos patrícios com os plebeus. A gente encerrou a aula nesse tema. Eu quero aprofundar um pouco mais para a gente ter uma ideia, né? Tá, a gente falou que tem patrício e plebeu, mas o que exatamente é um patrício e um plebeu? Nós conhecemos esses termos, são usados até hoje para se referir à classe mais alta e à classe mais baixa, e está presente em vários termos até da língua portuguesa, que desdobra do latim. Então, vamos pensar um pouco nos patrícios. Quem são esses patrícios? Eles são descendentes dos pátres, os pais da monarquia. Os primeiros 100 senadores que foram indicados por Rômulo, na fundação de Roma, vão formar uma classe nobre. E os seus descendentes, os indivíduos que conseguem comprovar algum tipo de origem, ou quem compra, era possível comprar esse cargo também, se você fosse influente o suficiente, acabava sendo um indivíduo de valor na sociedade. E não era só riqueza e só influência, eles tinham poder e domínio político, religioso, econômico, militar. Na prática, eles dominavam todos os aspectos da vida cívica e econômica do ambiente de Roma, da República de Roma. E eles tinham marcado por uma educação muito especializada. Então, os tutores privados. Lembra, Alexandre o Grande foi tutorado por Aristóteles. Mesmo ambiente, quem fazia parte da elite dos patrícios tinha uma educação de alto nível, então esses senadores eram muito qualificados, essa elite era qualificada. E eles vão acabar detendo, enfim, todos os cargos de oficiais, os magistrados, que eram os cargos basicamente funcionários públicos do Estado romano no período da República, só podem ser dos patrícios. E é muito forte, isso vai transicionando, no final da República os plebeus entram, mas as características fortes dessa relação de patrício e plebeu era o famoso patrocínio e clientela, né? A relação de um patrono, que é o patrício ou um indivíduo mais poderoso, podia ser entre patrícios e patrícios, marcava isso a ideia do patrício ajudar o plebeu, ou ajudar o patrício menos rico, menos poderoso, tinha um pouco menos de prestígio. Era muito comum, por exemplo, um ex-escravo, ele voltava ao seu ex-mestre na relação de clientela. Então, de alguma forma, esse patrono dava recurso, fazia conexões, apoiava esse indivíduo um pouco menos relevante, e esse indivíduo se ficava sujeito definitivamente ao seu patrocinador, né, ao seu superior. Então, essa relação
na sociedade criava uma sujeição formal, oficial. E uma característica forte, né, dessa divisão era que os patrícios basicamente só podiam casar entre eles, semelhante aos nobres europeus medievais, uma exclusão absoluta, mas o direito romano estipulava que um patrício casado com um plebeu, por exemplo, no caso, se uma mulher ou homem era plebeu ou plebeia, os filhos eram patrícios. A ideia é que a nobreza era herdada mesmo por um só progenitor, né? Daí a gente tem os plebeus, diferentes, né? A roupa muda um pouco, o ambiente, o estilo de vida. Plebeu vem de plebe, do latim, que é basicamente multidão, é o povo, é a classe mais baixa, da onde vem a palavra plebiscito, a ideia é que a galera toda vai poder decidir alguma coisa, e são homens livres, não são escravos, eles não são a classe mais baixa da civilização romana, não, eles são homens livres, os escravos é o nível mais baixo. Então, esse plebeu, ele serve o exército, ele paga imposto, ele tem obrigações, tem direitos, mas no início da República ele não tem direitos civis e políticos. Então, isso marca o início da República. Esse conflito entre os patrícios e plebeus, isso vai desenrolar a vários episódios muito intensos de atrito, e com isso os plebeus vão conquistando um pouco mais desses direitos civis e políticos, e nunca vai equilibrar 100%, mas vai melhorar bastante até a reta final. Então é muito comum eles terem a função de clientes, serem clientes na relação de peregrinos, muitos estrangeiros que migravam para essa República Nova Romana que estava se estruturando, os peregrinos, né, basicamente estrangeiros buscando uma vida melhor, vão compor mais de 70% da população da civilização romana, e eles são a grande multidão que faz comércio, artesanato. Características muito fortes dele vai ser uma educação muito mais limitada, eles vão ter questões particulares, a carne sempre foi cara, sempre foi um produto raro, então os povos sempre vão limitar o acesso à proteína animal à classe superior, então é muito raro o plebeu comer carne, não é à toa que no período de Jesus a gente ouviu muito falar do pão de cada dia, né? A ideia do pão, que o pão realmente era o arroz com feijão e o bife, a salada e tudo. Era o pão, era principal. O alimento mais comum no Roma no início era um caldo de peixe, era um molho que vinha do peixe, não era a carne em si do peixe, que temperava a comida, que era basicamente legumes e amido. Então essa era a principal fonte, não tinha tanta fonte de proteína animal para essa classe mais simples, e viviam nas famosas ínsulas, que são os primeiros apartamentos, né? O patrício vive numa vila, num complexo maior, mais poder, mais relevância, e a classe mais baixa vivia em apartamentos menores, como esse aqui de Ostia Antiga. Então essa república, ela vai iniciar nesse contexto dessa luta entre o patrício e o plebeu, e ela vai formar uma cultura, uma tradição romana muito forte, muito resistente, e as características iniciais desse conflito vão dar início às guerras. Roma tinha muitos inimigos, a gente falou sobre os cartagineses, sobre os gregos, sobre os etruscos, os celtas, e essas guerras os plebeus falavam: eu não quero mais lutar, não quero participar. Se eu não tenho direito de uma coisa, de outra, eu vou ser escravizado por impostos, por dívida, eu não vou lutar se eu não tiver esses direitos. Então, os plebeus lutam, ganham mais direitos, vai criar, então, o conselho da plebe, eles vão poder eleger um tribuno, que vem da palavra tribo, né, o representante da tribo, como se fosse um deputado que representa um grupo de pessoas de enfim, na época de uma etnia ou de uma vilarejo, uma região. Então tem o tribuno da grande plebe, que vai proteger. Esse tribuno tinha mais poder do que o presidente hoje. O presidente pode vetar, né, uma lei, só que o Congresso pode revogar esse veto, pode, enfim, manter a lei. E o tribuno, ele podia revogar, ele podia vetar, né, uma lei contra os plebeus, e não tinha nenhuma ação que os patrícios, o que o Senado podia fazer para impedir esse veto. Então era um poder muito raro, e isso marca, a gente está na mesma época, mais ou menos, do início da formação da democracia em Atenas. Então são dois lugares diferentes, onde a democracia e onde a organização cívica, de uma forma alternativa ao despotismo, à monarquia, é criada. Uma característica muito rara no mundo antigo.
marcada na República Romana pela famosa Lei das 12 Tábuas. Isso está no início, a gente está falando 509 a.C., 562, um plebeu vai explicar a seguinte proposta, né? Falou, bom, as leis aqui sempre foram costumes, eram tradições. Inclusive, a gente sabe muito bem a história de Moisés, das leis, dos 10 mandamentos. Naquele período, nenhum povo tinha lei escrita. Então, é muito difícil encontrar, e nem se tivesse, difícil encontrar esses registros históricos. As leis eram preservadas normalmente oralmente. Então você tinha o sacerdote associado à religião da comunidade, do povo na época, ou associado ao poder governamental político, que guardavam essas regras, essas tradições, as leis morais, e elas eram transmitidas oralmente, na ágora, no fórum, né, publicamente. Mas isso cria um problema, porque a lei podia mudar, os patrícios eram todos eles que dominavam esse processo, então o plebeu estava à mercê de um juiz patrício, que julgava conforme os costumes. Então, para proteger esses plebeus, esse povo menos favorecido, a ideia de afixar as leis romanas, a compilação da legislação que já tinha, isso é muito rudimentar, a gente está num período bem inicial na civilização ocidental. Então, essa compilação ela é histórica, ela marca uma transição muito importante, e as leis são afixadas no Fórum Romano, no centro, né, da cidade, e todas as leis estão lá. Então, qualquer homem consegue ler essas leis e ele sabe o que é exigido dele, quais são os seus direitos e quais são as penalidades se ele descumprir essas regras. E o famoso decemvirato, né? Os 10 homens, tem 2 momentos que eles fazem isso, essa grande compilação das leis para organizar essa estrutura. E lembra, a gente falou sobre os gregos, falou sobre, tinha Licurgo, né, de Esparta, e Solon de Atenas, as leis muito mais sábias, mais equilibradas. Existe uma grande possibilidade desse decemvirato ter enviado embaixadores para Atenas e que as leis de Solon influenciaram essas 12 tábuas da primeira, digamos, a Constituição Republicana do período inicial de Roma. As 12 tábuas, só para a gente ter uma ideia, coloquei aqui no PowerPoint, basicamente todos os principais itens, né, da vida civil, propriedade, questão de criminalidade, direito sagrado, o poder do pai ao pátrio poder, sucessão, tudo que forma a estrutura dos códigos civis até o dia de hoje na Alemanha, no Brasil, tem como essa lógica, né, essa estrutura iniciada pelos romanos no ano 450 a.C. Então, vamos entender um pouco melhor como funciona esse governo, porque quando a gente lê o Novo Testamento, tem alguns cargos, por exemplo, a gente ouve o do procônsul, ou tem o cônsul, tem, enfim, o centurião, o que é um cargo militar, o que é um cargo político, quem são essas pessoas e o que eles fazem. Então, eu tentei organizar aqui uma forma para a gente entender um pouco melhor como funciona o governo no período do Novo Testamento. Então, primeiramente, o Senado ele se estruturou mais, ele vai ter 300 membros, eles são conselheiros oficiais dos 2 cônsules, lembra, né? Os 2 que executavam na prática eram os reis temporários de Roma, eles controlavam as finanças públicas, isso até hoje o Congresso, por exemplo, tem que controlar as finanças de um país, isso é muito comum, a ideia de revisar as finanças, impedir roubo e desvio, e eles representam a sede das relações exteriores, como se fosse o Itamaraty romano, e o ministro de Finanças, Ministério de Economia, concentrado no Senado, né? A Assembleia Popular é estruturada, essa Assembleia são os conselhos, são representados pelos plebeus, em contraste ao Senado, que só tem patrício. Então, aí o cidadão vota, tem os seus tribunos, eles vão acabar se organizando e vão participar na criação das leis, criando leis mais equilibradas. E o terceiro, digamos, terceira característica do governo republicano, você tem, então, 2 grupos, um patrício e um plebeu mais democráticos, e daí você vai ter os magistrados. Eles são os funcionários públicos da República Romana. Eles vão governar efetivamente, né? Então, eles governam em nome do povo e do Senado. A ideia é que o povo são os plebeus, do Senado são os patrícios, né? E eles vão efetivamente executar as leis e vão ter os cargos sagrados. Mas tem uma
pequena pegadinha nesse processo é que os magistrados, nos primeiros 300 anos, são todos patrícios também. Então, na prática, quem compõe o corpo, né, o docente, né, enfim, quem compõe toda a estrutura de execução do Estado são patrícios, mas o nome do Senado, vocês já devem ter visto, se vocês der uma rodada em Roma, aqui eu coloquei no slide para vocês verem, SPQR, né? Isso tem nos bueiros na cidade de Roma até o dia de hoje. Muitos órgãos democráticos municipais e regionais têm esse SPQ, isso é muito comum na Europa. E o que é isso? Isso é o Senatus Populus que Romanus, Senado e o povo de Roma, né? Isso que é o Senado, ele representava, isso é o governo. O governo da República Romana, por 500 anos, vai ser esse SPQR, e ele vai ser o primeiro momento na história onde uma estrutura maior governamental vai ser representada pelo um órgão equilibrado, onde os integrantes dessa sociedade têm equilíbrio de poder e de obrigações, deveres. Na prática, os romanos criaram uma estrutura muito, muito boa, então vai fazer sentido quando a gente entra, por exemplo, no período mais futuro de Roma, como ele se expande tão rápido, porque o modelo que eles criaram é extremamente eficiente e fez com que eles dominassem e atropelassem o mundo ao seu redor. Então, mais uma conexão. A gente lembra, os gregos criaram aquela cultura helênica super avançada, deixaram todo mundo impressionados e eles acabaram influenciando o mundo ao seu redor. Então, os judeus, no momento, né, do Novo Testamento, eles têm referências. Tem o mundo helênico, é uma referência muito forte do teatro, do ginásio, das tradições gregas, e tem esse modelo romano, esse modelo muito eficiente, essas leis romanas. Lembra, o judeu já tem a dificuldade entre a cultura grega e a cultura que vai ser judaica, da lei mosaica, né? Você agora tem outra lei, outra regra, outro povo, outra cultura interferindo no ambiente judaico da região da Judéia da época, né? Entendendo um pouco melhor sobre os magistrados romanos, que o Senado e a Assembleia faz sentido, acho que ficou claro, mas o magistrado fica difícil às vezes entender, porque são nomes estranhos. Então, para a gente ficar claro, a gente tem aqui a imagem, né, de um magistrado típico com a toga, a roupa tradicional que eles utilizavam, típica de um patrício. Vamos aqui, os principais três, tem vários cargos, mas os principais três cargos são o cônsul, o censor e o pretor. O cônsul é o chefe do executivo, comandante militar, e ele tem esse mandato de 1 ano. Era restrito só a patrícios no começo, mas mais para o final da República, uma coisa muito curiosa é esse equilíbrio. Um cônsul é patrício e outro é plebeu, lembra? 2 cônsuls sempre vão ter 2. Então isso mostra um equilíbrio, porque eles estavam representando os interesses de quase todos os integrantes não escravos, né, os livres dentro da região de Roma. Isso era muito interessante para o desenvolvimento deles. O segundo cargo, que era um cargo, às vezes, esse cargo de censor podia ser até mais importante do que o cônsul. Ele era o cargo com mais prestígio. Inclusive, era considerado um cargo de conexão direta aos deuses, um cargo sagrado, que é o cargo do censor, que ele era responsável pelo censo, que foi criado, lembra? Durante o fim da monarquia. E o censo, ele não era só contar pessoas, mas ele tinha um registro de toda a riqueza. Então, praticamente, a declaração de imposto de renda que a gente faz hoje, mesma lógica, né? Quanto que vocês ganharam, quanto vocês venderam, quanto vocês têm de dinheiro guardado. Isso, na época, era o quê? Era gado, era produção agrícola, e o registro, por exemplo, de moradia, quem mora onde, o que pertence a quem. Então, isso era muito importante. Qual que é o CEP? Onde você mora? E isso foi muito relevante para entender, para conseguir organizar e dimensionar a estrutura do Império Romano depois. Então, os romanos eram muito organizados, e essa característica, o censor, ele representava, digamos, o auge, o pináculo dessa administração romana das suas cidades, regiões, províncias dominadas por eles. Então, esse censor também tinha um cargo no Senado. Aí a gente tem o pretor, né? O pretor, ele basicamente é a versão rudimentar do judiciário.
Lembra que originalmente o monarca julga, Salomão na Bíblia vai julgar, o Senado depois julga. Quando eles estruturam esses magistrados, o pretor ele vai ser basicamente o judiciário local, o judiciário de uma região, enfim, dependendo da dimensão. Cidades mais povoadas tinham estrutura diferente e regiões menos povoadas era menos, enfim, pretor variava, era um pretor para uma cidade povoada e um pretor para uma região maior, menos povoada. Ele substitui o cônsul, porque o cônsul, lembra, ele é o comandante do exército, que nem o presidente hoje é. Então, o pretor substitui o cônsul quando tem guerra, e ele também pode ser comandante militar. O famoso Júlio César, quando ele vai tomar conta da Gália, ele estava subindo nesses cargos, né, de magistério. Ele na época era pretor. E daí, só para a gente ter uma ideia geral dos outros cargos, tem o ditador, que é um cargo extraordinário. Se der ruim, estamos sob ameaça, vamos colocar alguém como ditador, ele resolve o problema, depois a gente volta. Tem o edil, é basicamente um fiscal, que ajuda, um foco mais conectado aos plebeus, fiscal que fiscaliza a atuação em prol dos plebeus. Tem o questor, que o questor, né, ele é o cargo, praticamente o cargo inicial, né? É o trainee da República Romana. Eu tenho menos de 32 anos, sou jovem profissional, sou de uma família patrício, né? Então eu entro na estrutura do Estado como o questor, né? E ele está associado à cobrança de impostos, então ele vai ser tão odiado quanto os cobradores de impostos são odiados no Novo Testamento, não é um cara muito amado. E o tribuno, né, que a gente já falou, representa um grupo de pessoas normalmente associado, né, aos plebeus. Agora a gente entender um pouco melhor a estrutura do governo romano, da República Romana, como que eles saíram, né? A gente tem dois mapas aqui. Esse é o mapa original da expansão de Roma, né? Eles começam com essa parte vermelha escura aqui, só uma cidade, pouquíssimo território. E eles vão, num período de 500 anos, dominar toda essa região aqui, feito que é muito difícil ser feito depois que eles fizeram nenhum outro reino, o povo conseguiu fazer isso com tanta eficiência. Então, como que a gente sai de Roma e vai para Jerusalém? Como que vai acontecer esse processo? Vai ser um período de guerras. Eu vou fazer de forma resumida essas guerras, é muita detalhe, então eu quero que a gente entenda só a lógica, são as características, porque os romanos, diferente de outros povos, não vão ser odiados profundamente como os gregos, persas, por exemplo, foram. E uma das razões é que as guerras dos romanos no início vão ser só defensivas, eles têm interesses comerciais e vai ter um conflito de interesse, eles vão se defender de um combate e depois expandem. Então o povo dominado não se vê conquistado e sim libertado de um antigo monarca, e essa estrutura republicana, essa organização política vem como algo melhor do que tinha antes. Então povos que tinham monarcas vão poder agora ter um tribuno. Isso muda bastante, tem um interesse, né? A gente lembra, né? Os judeus vão ter interesse em buscar ajuda dos romanos quando eles enfrentam os seleucidas. Então, como que isso tem início, né? Resumidamente, a gente vai ter as ameaças externas no início da República, eles se estruturaram, dá pancada para todo lado. É perigoso, tem ameaça, e nesse ambiente eles vão conquistar os veios, que é o povo que era o principal povo na região onde eles viviam. Eles dominam os veios, daí eles estão prontos para começar, vai dar certo, e Roma é atacada pelos gauleses, o famoso Breno. É esse momento, essa invasão que destrói os registros históricos da monarquia. Por isso que a gente tem mistura de história com lenda. Esse Breno era um general genial, um indivíduo muito competente, e ele vai ser o primeiro indivíduo que derrota Roma, mas ele derrota no nível individual, não no nível coletivo. Então Roma sempre vence indivíduos famosos e poderosos e muito competentes pelo poder do trabalho em equipe, da união e da força do coletivo organizado. Então Roma vai ser derrotada pelos gauleses, a cidade de Roma vai ser saqueada, essa é a última vez que ela vai ser saqueada até o fim, até o saque dos visigodos, no final do Império Romano Ocidental. Então vai durar, depois desse saque, tem 800 anos em que Roma nunca vai ser conquistada nem derrotada. Então esse saque é muito relevante.
Partiu esse período, Roma tem uns 50 anos para se estabilizar, ela já vai entrar em guerra com os latinos, vai fazer uma expansão regional, se demonstrar como principal poder regional, e vai ter a vitória contra os samnitas, né, que é um povo... Vai basicamente unificar o meio da Itália, o centro, não o norte nem o sul, mas o meio da Itália vira a República de Roma, dominada e estruturada dentro desses moldes republicanos, com essas características governamentais que a gente explicou. Daí vai chegar os famosos gregos. Lembra que Alexandre o Grande falou, nossa, eu tenho uma ideia, eu vou pegar toda essa cultura helênica e eu vou converter o mundo, eu vou abrir franquia de McDonald's para todo lugar no Oriente, eu vou conquistar os persas, o Egito, vamos até a Índia. E daí tem um homem chamado Pirro, que é um rei, né, da região de Épira, que fica nessa região aqui, ó, a gente consegue ver no mapa, próximo do sul da Itália. E ele falou, nossa, se Alexandre abriu franquia do McDonald's lá do lado da Pérsia, eu quero abrir também, só que eu vou abrir lá na Península Itálica. Infelizmente, ele não sabia o que ele ia encontrar. Os romanos eram um pouco mais resilientes do que os persas. Então, esse Pirro ele vai fazer uma campanha muito boa. E o Pirro era genial. Semelhante a Alexandre, ele ganhou todas as batalhas. Só que qual que é o problema? Roma funcionava num modelo onde eles eram derrotados, mas eles tinham uma estrutura muito forte, economia boa, uma resiliência da coletividade. Então, Roma, mesmo sendo derrotada em cada batalha, as vitórias desse Pirro eram muito problemáticas, porque ele perdia muitos soldados. Os romanos lutavam até a morte. Então, isso mostrou, criou aquele termo famoso, vocês devem conhecer, a vitória pírrica, né? Que é basicamente, eu ganho, mas eu perco metade do exército. Então, se eu ganhar 2 vezes, assim, eu perco 100% dos soldados. Não vale a pena, é uma vitória que tem um custo tão elevado que ela não é mais uma vitória. E nesse ambiente, o Pirro vai perdendo tropa, perdendo força, até a última batalha, onde finalmente os romanos vencem ele. Vence pela resiliência e pela constância. Então, isso marca a incapacidade do mundo helênico de conquistar o Ocidente. Então, o mundo helênico ele expande para o Oriente, mas ele não consegue. Esse é o ano 280, é 50 anos depois de Alexandre. Mesmo período, Pirro conhecia Alexandre e quis fazer a mesma coisa, não conseguiu. Então, os romanos são mais resilientes que os persas. Daí a gente vai continuar, e lembra que eu falei que tinham 3 cidades? Tem Roma, Siracusa e Cartago. São 3 cidades que dominavam a região central. Quando Pirro é derrotado, o sul todo da Itália, ele era grego, as cidades fortes, aqui inclusive eu posso mostrar, né, Tarento, Heracleia, são todas cidades gregas. Então, esses gregos que apoiaram Pirro agora vão ser absorvidos na República Romana. Só que qual que é o problema? Siracusa, que é essa cidade romana grega que ficava aqui na Sicília, ela representava o poderio grego. Só que dentro da Sicília também tem os cartagineses. Então, quando os romanos derrotam os gregos e absorvem as cidades deles, os cartagineses vai ligar uma alerta vermelha, né? Ou tem um problema. Agora que esses romanos derrotaram esses gregos que são muito fortes e competentes, eles são ameaça para os nossos interesses comerciais, porque os cartagineses faziam comércio com as cidades gregas e tinham muito lucro. Entrou esses romanos, vai ter dor de cabeça. Então, a mesma lógica, por exemplo, que a gente já falou em outras aulas, do interesse econômico que os Estados Unidos têm em produção de petróleo, né? Não é que ele quer invadir, destruir o país, mas ele quer manter a relação do acesso ao recurso natural. Então, esse era o interesse dos cartagineses. Então, vai iniciar as guerras púnicas. Elas são mais famosas, vocês devem conhecer bem. Basicamente, a Itália está unificada pelos romanos. Os cartagineses vão falar, bom, agora vamos destruir esses romanos de uma vez por todas. E vão ter 3 grandes guerras. A primeira guerra é o conflito da Sicília. Esse conflito é literalmente na ilha onde tinha os gregos, fruto nesse conflito com Pirro, né? E nessa batalha os romanos não têm chance de ganhar, porque eles não têm o poder marítimo que os antigos fenícios, mercadores e os cartagineses têm. Então os romanos usam da sua criatividade e fazem essa peça muito interessante, essa é uma inovação romana que está aqui embaixo. Eles prendem uma escada com basicamente um gancho, e essa escada eles batiam os navios e eles conquistavam navios
dos cartagineses. Com essa estratégia, eles foram roubando barcos como piratas e acabaram tendo uma frota maior, que os cartagineses vencem a batalha e conquistam a Sicília, Córcega e Sardenha. Então, as principais ilhas entre a Península Itálica e o norte da África. Da Segunda Guerra mais famosa, por causa do famoso Aníbal Barca, ele fala, bom, vamos conquistar esses romanos pelo norte. Ele atravessa os Alpes, vai ter os elefantes, vai ser um dos maiores gênios militares da história, novamente. Isso é história romana, né? São gênios individuais, com muita capacidade, que são incapazes de derrotar a estrutura do Estado romano que foi estabelecida. Os princípios que foram estabelecidos pelos patrícios, esse governo, essa organização romana, fazia com que um conquistado não se sentia um derrotado, e sim um novo integrante dessa civilização. Paulo é cidadão romano. Paulo foi inserido dentro do ambiente romano, como muitos outros líderes e indivíduos judeus. Essa inserção fazia com que o indivíduo se sentia parte de algo maior, desse grande reino, essa grande república, né, romana, diferente dos cartagineses. Então, por mais que a família do Aníbal Barca é tão relevante que a cidade de Barcelona vem dessa família Barca, né? Ele vai tentar derrotar os romanos, vence todas as batalhas também, que nem o Pirro, e vai ser derrotado só na última batalha em Zama, quando os romanos atacam Cartago. Nesse processo vão conquistar a Península Ibérica, a parte dela, depois o resto. E depois disso vai ter a Terceira Guerra, que é só para fechar a sequência, e Cipião, Emílio Africano, ele vai conquistar, destruir a cidade de Cartago, vai salgar tudo, e acabou os cartagineses. Então, o mapa de Roma muda, o mundo está dessa forma. Aproximadamente no ano 200 a.C., a gente tem no centro Roma. Roma vai dominar toda a parte vermelha, que é dos cartagineses. Isso vai deixar de ser um império inimigo e se torna a grande República Romana. E lembra, agora a gente já está próximo da aula da Grécia, tem os Seleucidas em Antioquia, aqui, o famoso Antíoco, e os Ptolomeus, né, os grandes generais associados a Alexandre. E no centro da Grécia a gente tem o Antígono, né, o reino da Macedônia, do Felipe, o pai de Alexandre, ainda está lá. E essas vitórias romanas, Roma foi atacada pelos seus vizinhos, foi atacada pelos cartagineses, atacada pelos gregos, e agora mais um tenta atacar. O reino da Macedônia vai atacar os romanos e vai querer conquistar ele. A ideia dele é: vou libertar os gregos desse domínio, do jugo romano. Novamente, os romanos tendem a ser mais eficientes, vão derrotar os gregos. Na época, né, esse reino é da Macedônia, mas o povo, culturalmente, a gente está falando dos gregos, e é o que eu falo. Indivíduos geniais não conseguem vencer a estrutura, a máquina romana que foi criada. Então, a gente está num período que já conecta com a aula da Grécia. Lembra Antíoco III, o Antíoco não o zoado, o quarto que é o zoado, que esculhamba tudo. O terceiro é um cara um pouco mais sábio, um pouco mais interessante, que casa a filha dele, Cleópatra, a primeira das 7 Cleópatras, com os Ptolomeus, e tenta, enfim, fazer algum tipo de aliança, mas no final das contas os Ptolomeus se aliam com os romanos, e os romanos vão atacar tanto a Macedônia e conquistar a Macedônia, quanto vão derrotar os Seleucidas naquela batalha famosa do desfiladeiro da Termópila, onde os romanos derrotam os Seleucidas. Então isso agora vai explicar para nós como que os romanos vão transicionar de uma expansão ocidental e vão migrar para começar a atacar o Oriente. Então eles vão entrar na Península Grega e vão começar a entrar na Jônia, a entrar no reino dos Seleucidas, e é nesse momento que os romanos vão colocar o Antíoco IV na parede. Lembra aquele cara zoado que botou um porco no templo em Jerusalém, que causou a revolta dos macabeus? É nesse momento que os romanos vão confrontar Antíoco e falar: olha, ou você faz paz com a gente ou a gente te mata. E daí Antíoco se sente frustrado e vai lá e arrebenta Jerusalém e vai dessacrar o templo, vai profanar, né, o templo em Jerusalém. Esse ambiente a gente já tem, então, Israel se aproximando. Esse mundo romano está chegando em Israel, expandindo por conquistas de defesa e acoplando essas regiões à sua república e à sua nova estrutura. Nesse momento que eles chegam na Macedônia, a civilização greco-romana começa a se organizar, porque toda essa cultura helenizada, essa cultura helena, todas as características do ginásio, do teatro, a cultura grega, já está sendo inserida
em outras regiões da República Romana. Então, para a gente entender um pouquinho sobre essa expansão, eu quero brevemente passar algumas características que vão fazer essa transição, e a maior parte de vocês já deve ter ouvido falar dos irmãos Graco, né? Como funciona? Essas expansões, elas incluíram muita terra, muita propriedade agrícola a esse reino romano, essa república. E qual que é o problema disso? Quem é do Brasil vai me entender muito bem a questão dos latifúndios brasileiros, a ideia de que indivíduos têm posse de muita terra. Aconteceu a mesma coisa, essas terras novas foram distribuídas para poucos. Depois, mais no futuro, a gente tem o triunvirato, né? Um dos indivíduos vai ser o Crasso. E o Crasso chegou a ser considerado o homem mais rico de Roma. Ele tinha mais terra do que qualquer indivíduo de Roma. Ele era um patrício, um magistrado, enfim, seguiu carreira no governo romano. O que isso mostra para nós? Que tinha muito plebeu, muita gente sem terra, que estava lutando nessas guerras, lutando contra cartaginês, contra grego. Eles tinham cansado, eles não tinham tido lucro, resultado. Então, 2 irmãos vão tentar fazer reformas. O Tibério Graco faz a primeira tentativa e o Caio faz a segunda. Qual que é isso? É reforma agrária. Vamos distribuir terra. Inclusive, o Tibério, ele acho que estaria mais alinhado até com bolos do que com qualquer outra coisa. Ele queria pegar essas terras e distribuir. E os romanos patrícios não gostaram dessa ideia. Ele falou, bom, vamos assassinar ele. Então, eles vão matar o Tibério a pancada na praça e nenhuma das suas reformas vão ser aprovadas no Senado. O Caio, esses 2, eles têm origem como plebeu, né? Mas eles têm cargos relevantes. É o período onde os plebeus já têm influência no Senado, influência na República Romana. Caio vai oferecer a segunda reforma e ele também vai ser, enfim, vencido pelo poder da aristocracia dos patrícios em Roma, mas tem uma medida que Caio vai conseguir manter, que é o preço do trigo vai ser congelado. A gente acha que congelamento de preço é coisa de inflação no Brasil, é bem antigo. E Caio foi uma das primeiras vezes onde essa proposta foi aprovada e mantida. Ele tinha outras propostas mais agressivas, né, de distribuição de terra. Ele vai ser assassinado também, mas antes dele ser assassinado, ele se mata, porque ele já sabia o que aconteceu com o irmão dele. Isso é uns 10 anos depois, né, de Tibério. Então ele acaba tirando a própria vida. O que isso mostra para nós? É que essa República Romana está sofrendo transformações. Ela nasceu com uma estrutura muito grande, ela cresce muito rápido, ela fica muito poderosa, só que esses princípios originários vão ser deturpados. Então, quando a gente estiver no Novo Testamento, na época de Jesus, a gente já está lidando com uma Roma mais deturpada. E esse processo ele tem várias características, mas alguns indivíduos nos ajudam a entender esse processo. Primeiramente, a gente vai ter esses irmãos Graco mostrando essa tensão entre patrício e plebeu, essa tensão entre rico, poderoso e pobre. Então, isso era um tema muito forte na época de Jesus. E Caio Mário é enfim, político patrício muito forte, vai ser general. Ele faz uma reforma administrativa, particularmente no exército, ele vai aumentar a sujeição. Lembra que tem a relação de patrocínio e clientela. Então, ele vai aumentar essa relação de poder, de relevância do general com os seus soldados. Isso já é o primeiro passo para desestruturar a República. Daí, Lúcio Cornélio Sulla, o famoso Sulla, vai fazer uma guerra civil, é a primeira guerra que vai ser lutada em Roma, entre romanos, do lado da cidade de Roma. Vai derrotar o Caio Mário, também vai fazer algumas reformas, ele é a marca dessa transição. Vai rolar guerra civil, os romanos não estão se entendendo. Daí o Pompeu vai ser a primeira vez em que Roma vai ter um indivíduo, um patrício poderoso, um general, que não está mais lutando guerras defensivas. Ele fala, nossa, que interessante, e se eu conquistasse territórios? Ele vai invadir. O comportamento imperial romano nasce com Pompeu. E ele vai criar um ambiente para Júlio César, que a gente conhece bem a história de Júlio César. Então isso vai ser criado com esse período de transições. Então a gente vai de república e de repente a gente tem vários homens poderosos, ricos, políticos muito influentes que estão dominando a região, eles vão chegar em Jerusalém. Esse momento vai ser ao mesmo tempo do período da Revolta dos Macabeus. Então, a Revolta dos Macabeus é antes dos irmãos Graco, mas só para a gente relembrar, eu já falei sobre esse assunto na aula final dos gregos, mas só para a gente conectar, lembra? Teve a Revolta dos Macabeus com Antíoco
Antígono IV, aquele cara bem zoado do porco e tal. Isso é no período que Roma está se expandindo, está crescendo, está terminando as guerras públicas, e vai ter então um Estado judaico, um Estado hebreu paralelo, né, ao Império Seleucida e Ptolomeu. Vai ter uma dinastia dos Macabeus, viram os Asmoneus, uma dinastia dos Asmoneus. Então vai ter relação de paz com Roma já no ano 140, por Simão Macabeu. Então a presença de Roma já está forte no Mediterrâneo. Os irmãos, enfim, vão ser mortos, vai ter os descendentes, João Hircano. Aqui no mapa à direita a gente vê a expansão, né, do reino. E agora uma coisa importante, a Galileia fica aqui em cima. Galileia só vai ser incluída pelos Asmoneus por Aristóbulo. E mostra que a Galileia não era prioridade, é um território meio longe, isso já começa, a gente começa a entender de onde Jesus vai vir. Todo o poder, toda a estrutura, né, do reino dos Asmoneus está na região da Judéia, do sul. O norte de Israel é irrelevante, é como se fosse uma região meio caipira, uma região menos relevante economicamente, politicamente. É dessa região que Jesus vai vir. 200 anos antes de Jesus, essa região já é secundária no contexto do reino dos Macabeus. E o fariseu, para nós, é uma coisa ruim, né? Fariseu, eles perseguiam Jesus. Mas dentro desse contexto, os fariseus são os caras que querem preservar o quê? A lei mosaica, contra a cultura helênica, contra essas tradições estrangeiras pagãs, que os saduceus têm mais interesse em apoiar. E nesse ambiente, você vai ter, por exemplo, Alexandre Janaeu, que é da dinastia dos Asmoneus. O cara, na verdade, é mais helenizado do que pró-Israel, pró-judeu, né? Então ele vai perseguir os fariseus. Nesse ambiente a gente vai ter uma pequena guerra civil, e nesse contexto é que os romanos vão englobar, né, vão incluir esse reino que era independente, e no ano 63 ele vai colar em Roma. Como que isso acontece? Como que João Hircano vai mudar de rei para etnarca? Como que ele entra na estrutura romana? Ele entra por causa de uma guerra civil, porque o João Hircano, que vai ser o último, né, monarca, o rei desse reino judaico, ele vai ter um problema. O Aristóbulo II, que era, enfim, parente dele, vai usurpar o cargo dele como rei e vai tentar dominar Israel. Nesse processo, João Hircano vai fugir, vai sair correndo e vai para o sul, vai para a região de Petra. Quem já foi para a Jordânia conhece Petra, era meio que a capital dos nabateus. E daí lá, esse João Hircano ele vai pegar um exército mercenário e ele vai atacar Aristóbulo, que está dominando Jerusalém. E isso é interessante porque o Antipatro, né, ele é um idumeu, ele é da região de Edom. Esse mapa aqui é antigo, né? Ele não é do período de Israel que a gente está falando, ele é do período antigo, do reino antes da invasão da Babilônia. Mas o reino de Edom, até o período de Roma, tem a região dos idumeus. Então, Antipatro, ele é um idumeu, e ele vai ser o pai do Herodes o Grande, que vai fazer uma bagunça. Mas isso já mostra a relação que vai ter esse reino idumita, né, com o povo judeu e com o ambiente da Judéia. Então, esse contexto de guerra civil, você tem João Hircano, com apoio dos nabateus, com apoio de um exército mercenário, com apoio de Antípatro, e vai ter apoio romano contra o Aristóbulo. O Aristóbulo vai ser apoiado pelos saduceus e o João Hircano vai defender os fariseus. Mas espera um pouco, como que aconteceu essa transição do Pompeu? Esse mapa mostra o ambiente de Roma 3, 4 anos antes desse cerco em Jerusalém. Então a gente vê aqui, olha, toda a Península Ibérica, o sul da França, a Itália, a região de Cartago, a antiga colônia grega, todo mundo grego. Pessoal, tudo é dos romanos já, é muita coisa. Então o que Pompeu vai fazer? Pompeu vai conquistar algumas regiões, vai conquistar Creta, a Sicília, região aqui do norte de Bitínia, de Pontos. Ele vai conquistar regiões de uma expansão voluntária, não causada por guerra estrangeira, principalmente derrotando o rei Mitridates, né? Esse rei, ele era um rei complicado porque ele matou muitos romanos na região da Ásia Menor, dessa região onde Paulo faz as viagens missionárias. Ele vai ser famoso, vai causar quase um genocídio de 80 mil romanos. E ele é o rei de Pontos, é um reino aqui bem fronteiriço, na região da Turquia hoje. Hoje é na região da Capadócia.
Então, esse Pompeu, ele é um general, um homem muito rico, muito poderoso, ele é muito influente, ele está expandindo a República Romana, ele está conquistando, derrotando todo mundo. Então, ele está na região do Oriente Médio, ele está na região da Turquia, ele vai conquistar a Síria, e bem ao norte de Israel. Essas aqui são as batalhas, então aqui você tem, conquista a região aqui, Pontos, Bitínia, né, e Pontos, aqui é Mitrídates, você vai pegar a região dos Gálatas, né, a Carta dos Gálatas, centro da Turquia, vai dominar a Armênia, vai conquistar aqui a Síria, a Cilícia, tudo isso aqui, o vermelho é conquistado e o amarelo é zona de influência. E a zona de influência inclui a Judéia. Então, quando os judeus estão em guerra interna, os romanos estão do lado, tem exército romano, tem soldado, tem muita presença dessa república e está rolando uma guerra civil. Então, o que vai acontecer? O João Hircano, ele basicamente foi usurpado por Aristóbulo, que defende os saduceus, e ele vai buscar refúgio com esses nabateus, vai trazer esse exército e vai estar em conflito na região de Jerusalém. A cidade de Jerusalém está sob controle de Aristóbulo, está cercada por Hircano. E daí chega Pompeu. Quem que é esse Pompeu? É um patrício, é um político, um militar muito poderoso romano. E ele vai negociar com o João Hircano. Falou, olha, Hircano, parece que você não vai vencer essa batalha. E olha, a gente derrotou a Cartago, a gente conquistou tudo. Olha quem nós somos os romanos. E a gente não vai destruir vocês, nós vamos agregar para vocês. A gente vai trazer toda a estrutura romana, vai conectar vocês aos nossos portos, a gente vai integrar mais. Essa não é uma relação de igual para igual, porque Roma claramente é superior a esse pequeno reino judaico que está em guerra civil, né? Além de ser pequeno, ainda fica em guerra civil se matando. Então, vamos fazer um acordo. Ele vai oferecer uma relação de auxílio, né? Eu te ajudo, eu vou trazer meus soldados, meus legiões que estão aqui em combate na região da Síria. Ele tinha um general dele em Damasco, né, que vai negociar com o João Hircano. Vão fazer, inclusive Aristóbulo tenta dar um dinheiro, rola mala preta, ninguém consegue. Os romanos eram tão ricos que não deu nem para subornar direito. E no final os romanos decidem quem eles querem apoiar. Eles apoiam João Hircano. Só que esse apoio tem um custo muito grande. E o custo é que Israel agora, o reino desses asmoneus, um reino helenizado, um reino governado por judeus da antiguidade, só que com a cultura e a tradição greco-romana, grega, né, helenizada, vai se tornar um Estado cliente. Lembra? A gente falou sobre o Estado cliente da República Romana. Então, nessa relação de Estado cliente, eles vão ter uma sujeição tributária. Daí a gente integra, né? A gente já vê no Novo Testamento, o pessoal pergunta para Jesus, é para pagar imposto? Por que de César o que é de César? Porque a gente está numa região que está submetida ao Império e eles só têm a independência e a paz por causa dos romanos. Então tem uma sensação de você tem um dever de pagar mesmo. Mas não é um dever, não é um dever dominado, é um dever meio que conquistado. E você tem uma sujeição a Roma, ou seja, não vai ter uma monarquia independente. Então, a gente vai falar sobre isso na próxima aula. Antípatro vai ter o filho Herodes, esse Herodes vai se misturar com os asmoneus e vai virar um etnarca, o rei de uma etnia. Ele vai dominar. Romano não está nem aí, é edomita, é judeu, tudo a mesma coisa. Então, esse etnarca judaico-edumeu, esse Herodes, vai precisar mostrar serviço, ele vai meio que querer subir esses cargos associados à República Romana, ele vai querer ser relevante, ele vai querer valorizar para os romanos. Então, muitas construções vão marcar a reconstrução da região da Judéia, por isso que Jesus vai trabalhar com construção, porque rolou guerra civil, rolou destruição. Então, a região da Judéia precisa muito de obra, precisa ser estruturada. Ela está na fronteira da civilização romana, está no limite. Você fortifica, você faz trabalhos, tanto comerciais quanto de engenharia, nas fronteiras dos seus reinos. Daí, nesse contexto, então, a gente tem esse reino asmoneu, semi-independente, se tornando sujeito aos romanos com uma condição. Roma, me ajuda a derrotar Aristóbulo. E não precisa nem falar que os romanos ganharam, né? É difícil algum caso a contrário na história nesse período. Os romanos vão derrotar Aristóbulo, o cara vai se lascar bem, e os romanos dominam, e daí, de repente,
não é mais o rei João Hircano, sim o etnarca João Hircano, e ele está sujeito ao República Romana. Nesse meio termo, a gente está no limite, né? Porque a República Romana vai acabar em 37 e o governo de João Hircano acaba em 40. Então, bem no limite da transição de república para império. E Pompeu vai falar, bom, lembra, todo mundo quer ir para os templos para pegar o dinheiro, né? A galera curte uma grana. Então, Pompeu vai conquistar essa região, porque ele foi chamado para fazer isso, não é uma conquista de invasão, e sim uma aliança. Ele vai para o templo e fala, eu quero achar o seu dinheiro, eu quero ver a estátua do seu Deus. E é famoso, essa pintura direita da Idade Média mostra que o Pompeu vai entrar no Santo dos Santos. Fala, eu quero ver o que tem aqui. E a Arca da Aliança já não está mais lá. Então, isso é muito interessante, porque isso é de acordo com Flávio Josefo, né? Um historiador judaico-romano, período depois, vai falar que a Arca da Aliança já não estava mais no Santo dos Santos, e então Pompeu, enfim, vai entrar, não vai achar nada e vai embora. Ele vai ficar de boa, ele vai retornar, enfim, para Roma, e depois desse período a gente vai entrar no momento de disputa de poder do famoso triunvirato, dos 3 líderes que dominam essa República Romana, e o Império de Roma vai estar estruturado e está tudo preparado para chegar o Messias, para nascer o Salvador dentro dessa província romana, porque esse reino ele vai ter um período de transição, vira o reino de Herodes, mas é uma região submissa a Roma, e vai acabar virando província totalmente integrada quando o pessoal destrói, né, a cidade de Jerusalém, destrói o templo, e a província vai ser mudada até de nome. Então, a gente está chegando próximo no período de Jesus. Eu vou encerrar a aula nesse momento. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, se alguma coisa não ficou clara, mas a aula, o propósito de hoje era explicar desde a cidade de Roma até virar essa grande república, essas vitórias militares, essa estrutura de governo criada e estabelecida pela tradição romana e exportada para o mundo, enfim, conhecido na época, a região do Mediterrâneo. E nessa expansão, inclusive, os romanos vão chamar o Mediterrâneo, que era um grande mar, de Mare Nostrum, né? O nosso mar, nossa piscina. A gente faz comércio com a gente mesmo, eles dominam. O Império Romano, basicamente, é uma corrida para controlar o mar Mediterrâneo. E Israel fica no mar Mediterrâneo, vai ser englobado. Então, a cultura greco-romana vai ser instaurada, toda aquela cultura grega que a gente falou, todas as tradições de Atenas, de Esparta, o apogeu com Alexandre, essa expansão, esse ambiente onde se fala grego, onde se usa roupa grega, onde tem ginásio, tem teatro, tem esportes greco-romanos, tem tradições, tem religião, o pessoal quer colocar Zeus no templo, toda essa cultura vai se misturar, porque os romanos vão dominar politicamente, vão impor a sua estrutura, mas eles vão ser influenciados culturalmente. Então, os romanos vão ser helenizados também, de uma forma um pouco distinta, ainda tem um aspecto romano, mas é nesse ambiente, então, que a gente vai ter o início do Novo Testamento, é nesse ambiente onde João Batista vai estar presente, é nesse ambiente que Jesus vai fazer o seu ministério, e é nas estradas romanas que Paulo vai, enfim, transitar para fazer as viagens missionárias. Nesse ambiente de influência romana é o que a gente, enfim, vai estudar na próxima aula, onde a gente já entra na transição para o Império e no início digamos, da estrutura política romana, que engloba os 4 evangelhos e, enfim, o início da expansão do evangelho pelos apóstolos. Eu estou vendo aqui que foi nesse... eu acabei de ver aqui as perguntas, eu vou começar então a responder as perguntas. Em termos de PowerPoint, esse é o último. Aqui, foi nesse período de expansão que as estradas foram construídas e inicia a Pax Romana. Mais ou menos, a Pax Romana ela só vai começar um pouquinho depois. As estradas romanas, é uma coisa que eu tinha falado um tempinho atrás, acho que foi numa outra aula, mas não adianta você fazer a roda se você tem estrada de terra. Acho que quem já andou em estrada de terra sabe disso. É uma lama, é uma bagunça. Então, os romanos, eles criam uma tecnologia de ruas, e já que eles queriam fazer integração econômica,
Lembra aquele Caio Mário, que fez a primeira reforma, depois dos irmãos Graco? Ele vai fazer uma reforma militar. Eu vou explicar melhor essa reforma na aula que vem, porque eu vou explicar o exército romano. Porque a armadura que Paulo vai falar, a armadura associada, enfim, a espada, enfim, ele está se referenciando a armas desses legionários romanos. Mas esses soldados, eles construíam essas estradas. Então, enquanto Roma foi se expandindo, vencendo essas batalhas, depois dessa reforma de Caio Mário, essas estradas já estão sendo construídas para integrar as regiões conquistadas. Então, sim, quando Paulo vai fazer as suas viagens, já são estradas romanas, em maior parte, que ele está percorrendo. Qual que é a questão? A Pax Romana, ela se refere a um período onde foi consolidado o poder romano no Mediterrâneo. Isso é depois do início do Império, porque Júlio César vai ser assassinado, vai ter guerra civil com o Marco Antônio e o Augusto, vai ter aquela bagunça com Cleópatra, ainda vai ter confusão. Mas depois que tem essa confusão, entra a Pax Romana. E nesse momento é que os apóstolos vão iniciar as missões. Então até parece que Deus fez perfeitamente o timing do Império Romano para quando entrou a paz romana, é só a gente começar a fazer as missões. Todo mundo já fala grego, a língua já está feita. Deus preparou tudo para o pessoal só falar e executar. Então, ele era mais organizado até que os romanos, pelo jeito. Mas então, essa Pax Romana ela já vai começar depois de Jesus, nessa transição aí, um pouquinho depois do estabelecimento do Império. E as estradas são uma característica tanto de comércio quanto de integração cultural, uma integração de visões. Então, em 350 anos, o Império Romano basicamente vai ser cristianizado, né? E quem vai ser cristianizado? Os plebeus. Dentro desse contexto de classe social e dentro desse contexto de expansão comercial e integração de regiões diferentes. Basicamente é isso. Vamos ver. Eu acho que não tem mais perguntas, pelo jeito. Então, eu vou encerrar a aula por aqui mesmo. Na próxima aula, a gente já entra no Império e vai entrar mais propriamente dita nas características do Império Romano no período do Novo Testamento, e a gente já entendeu esse contexto greco-romano que compõe o ecossistema e o ambiente onde o Novo Testamento se desenvolveu. Eu queria agradecer a todo mundo pela participação dessa aula da IBNU. Deus abençoe todo mundo. Nos vemos, então, na semana que vem, na próxima aula. Tenha uma ótima semana. Boa noite.